Ter um papo aqui com a gente. Hoje eu recebo no estúdio o médico geriatra e intensivista, doutor Leonardo Goltara. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, Juliana. Bem-vindo ao Fala Espírito Santo. Obrigado. Bem, falando sobre essa proteção, utilização de máscaras, o Ministério da Saúde já orientou. Primeiro não precisava usar, agora sim, devemos todos usar essas máscaras. A recomendação foi atualizada em face dos novos conhecimentos que a gente vai descobrindo do coronavírus. É um vírus de alta infectividade, quer dizer que ele passa muito facilmente entre as pessoas. A máscara, ela visa diminuir o contágio que você passa para os outros e o contato que os outros passam para você. Então tá aí uma importância, né, dessa utilização, sem esquecer dos cuidados de higiene, né, doutor? Sem esquecer dos cuidados de higiene. São medidas complementares, não são medidas substitutivas. Você não substitui a lavagem das mãos, você não substitui o álcool, você não substitui o isolamento social pela máscara. A máscara não te torna impenetrável, ela ajuda, é uma camada a mais de proteção. E olha, a Secretaria Estadual de Saúde, gente, divulgou um dado que chama bastante atenção. Das 28 mortes por coronavírus aqui no estado, 20 são de idosos e olha, a gente teve uma outra confirmação. A dona de um asilo em Jardim Camburi, onde várias pessoas foram infectadas, a gente vem mostrando, acompanhando essa história, né? Então a dona informou que uma idosa de 79 anos que estava internada morreu na manhã de hoje, ou seja, são 4 mortes de idosos, tá? Além dessa senhora, tem também um homem de 76 anos, morador da Serra, que estava internado no Hospital Jaimes dos Santos Neves. Um idoso, um homem de 71 anos, morador de Vila Velha, e um outro homem de 88 anos, morador de Vitória. Tá aí as 4 mortes, tá? Esses 2 últimos casos, eles estavam internados em hospitais filantrópicos da região metropolitana. Segundo a Secretaria de Saúde, outros 136 idosos foram diagnosticados com a Covid-19. A notícia boa é que 37 deles já estão curados. Em todo o Brasil, são mais de 1.032 idosos que morreram devido ao coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Então tá aí, acho que um alerta importante que a gente precisa fazer, doutor, é para essa população que já está com mais de 60 anos, né? É fundamental. Essa é a população de maior risco e a gente precisa proteger os nossos idosos. A gente não pode deixar agora, quando a sociedade mais precisa, os nossos mais frágeis expostos ao risco. E não é só idoso, não. Tem jovem também se acometendo, tem profissional de saúde se acometendo de coronavírus e a gente precisa cuidar um dos outros. É muita gente, é muita gente. A gente tem acompanhado o caso desse asilo em Jardim Camburi, só lembrando para vocês, gente, que cerca de 20 idosos que viviam nessa casa de repouso foram infectados. Tivemos outros 4 funcionários também com a doença lá confirmada nessa instituição que fica em Jardim Camburi. E aí uma preocupação também com essas casas, né, doutor? Porque, pensa, uma pessoa, vários idosos, né, que tem outras doenças, que é o que a gente vem falando, né, as comorbidades, já sofrem de outros problemas de saúde. Se um pega, vai pegar todo mundo, né? Sim, o vírus tem uma dificuldade enorme da gente conseguir isolar os pacientes. E locais como casas de repouso, onde as pessoas ficam agrupadas numa mesma casa, convivem aí 10, 12, 20, 30 idosos e frequentemente com os mesmos cuidadores, os mesmos profissionais de saúde que dão cuidado a várias pessoas, é um ambiente super propício para esse vírus se espalhar. Então, a gente tem recomendado o uso de equipamentos de proteção individual e a minimização das visitas nesses casos. É porque quando se o vírus entra numa casa de repouso como essa, é muito difícil conter a disseminação ali dentro. E olha, só para vocês terem noção, olha só o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Cerca de 29 idosos de um asilo de Nova York morreram nesta semana. Na cidade, 1 a cada 4 mortes por Covid-19 eram de pessoas que viviam em asilos. Inclusive, foram proibidas visitas nessas casas desde meados de março. Só num bairro de Nova York, há cerca de 500 casas de repouso. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, é exatamente o que a gente tem que prevenir, evitar que isso se repita aqui, né? Numa casa de repouso, 29 idosos morreram. Em uma única casa, fora as outras, né? 29 mortos, gente, às vezes a gente começa a falar de números grandes, como o da coronavírus,
como a do Covid, e a gente começa a perder noção do que são 29 mortos. Então, assim, eu faço um apelo ao telespectador, aquele que nos ouve agora, que imaginem 29 velórios, 29 caixões, um ao lado do outro, 29 famílias. É muita gente. A gente tem que ser mais zeloso. E é uma situação muito triste, e até o próprio velório ele é diferente, porque é caixão fechado, há o risco de contaminação, né, doutor? Sim, tem o caixão fechado, risco de contaminação, há relatos de famílias que não estão podendo sequer se aproximar dos corpos dos seus pacientes, dos seus familiares. É triste. E antes disso, ainda tem a questão da visitação. Esses pacientes, quando vão para o CTI, eles têm a visitação restringida ou até mesmo proibida, justamente para proteger as famílias de se contaminarem também. Então, assim, é uma doença que gera esse isolamento. Essa questão das famílias, Elizabeth Santana falou o seguinte: eu estou em isolamento, há um mês não saio para nada. Minha filha faz as compras, paga as minhas contas. Mas e se chegar alguém na minha casa, não devo deixar entrar? Não. Não receba. Não é época de receber visitas. Não é época de receber visitas. A não ser que seja algo inadiável. Você está com um vazamento no seu... Precisa resolver o vazamento, vai alagar a sua casa. Aí, paciência, você vai chamar um encanador, um bombeiro para resolver. Fora isso, mas sem visitas né? sociais, de maneira nenhuma. E já aí a quantidade de casos, a gente vem destacando, eu estou aqui com o doutor Leonardo Goltara, que é médico intensivista, tem inclusive geriatra intensivista, tem atendido as pessoas que estão chegando aí nos hospitais, que estão precisando de UTI, né, doutor Leonardo? Sim. Isso está aumentando. Está aumentando o número de pacientes na UTI. Efetivamente aumentou, não é uma questão mera de estatística, eu estou vendo isso na prática e todos os meus colegas intensivistas também estão vendo isso na prática e a gente ainda está em curva de aumento. Pois é, o governo do estado, até logo no início da semana, anunciou que, olha, até essa próxima segunda-feira, nós vamos ter 1.000 casos. E nós já estamos quase chegando nesses 1.000 casos, né? Sim. A questão dessa que a gente tem preconizado do distanciamento social é justamente para isso, para a gente poder ter espaço nas UTIs para atender os casos que vão acontecer. Já está acontecendo. Cidades como São Paulo, Fortaleza, Manaus, já estão muito próximos do colapso hospitalar na rede pública e a gente quer evitar que isso aconteça aqui no Espírito Santo. Daí a importância de manter o máximo de distanciamento social para que nem todo mundo adoeça ao mesmo tempo. E aí o sistema possa absorver. Né? E como a gente está falando aqui, o Espírito Santo já tem quase 1.000 casos confirmados de coronavírus e mais da metade desses casos são de mulheres, a maioria na faixa aí dos 30 anos. Uma maioria de mulheres falecendo, né? A gente pode levantar algumas hipóteses, embora a gente não possa ter certeza da causa das mulheres. A gente sabe que as mulheres vivem mais, né? Isso é uma questão que já é consagrado no mundo todo, em todas as sociedades. As mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens. Então, entre as idosas, a gente vai ter sempre mais idosas do que idosos numa sociedade. E também talvez tenha a questão a ver do papel social, né? As mulheres, elas, via de regra, na nossa sociedade, ainda são responsáveis pelo cuidado dos idosos. Então, elas são responsáveis pelo cuidado das crianças, na maior parte das famílias. Então elas estão num contato interpessoal mais próximo, são elas que trocam as fraldas, elas cuidam, preparam as refeições, cuidam da faxina doméstica na maior parte dos ambientes. Então isso acaba expondo-as mais. É uma hipótese. É uma hipótese, mas é uma doença que assim, é nova no mundo inteiro, né? Então a gente tem feito descobertas diariamente, né? Agora aqui, deixa eu ler algumas participações pelo Facebook. O Genildo Miranda está perguntando aqui. E sobre as igrejas, como fica a situação? Corre esse risco também? Aqui no estado houve um decreto do governador para não ter aglomerações em igrejas, evitar cultos. E quando tem cultos, com número menor de pessoas, é um perigo, né? Não, sem dúvida. A igreja pode ser um lugar sagrado, espiritualmente falando, mas ela não é isenta de vírus, ela não é isenta de ar, ela não é isenta de contato, de aglomeração humana. A gente recomenda, e várias igrejas já estão adotando, vários credos já estão adotando isso, que sejam feitos os cultos virtuais, as missas virtuais, os encontros dos seus fiéis virtualmente e as suas orações à distância.
Adriana aqui falando. Estou com um mal-estar na minha garganta, diarreia. E esse mal-estar pode ser sintomas de coronavírus? Também estou sentindo um calafrio por dentro. E ela pede, tire minhas dúvidas, por favor. Adriana, né? Isso. Olha, Adriana, a doença do coronavírus, ela pode ter um espectro muito grande de sintomas, desde assintomático, desde você não sentir nada, né, pode estar cometendo qualquer um de nós agora, até um espectro de sintomas muito grave, fatal, com internação em CTI. Então, sim, a sua dor de garganta, seu mal-estar pode ser coronavírus. Agora, se o seu sintoma, por enquanto, é meramente esse, um mal-estar, uma dor de garganta leve, você não está sentindo uma falta de ar, nada mais sério, a recomendação é que você faça o auto-isolamento, fique em casa, tome, se necessário for um analgésico comum que você já estiver habituado a tomar, e aguarde e observe-se. E olha, preocupação, a gente viu essa medida aí no supermercado. Sábado já está um dia de movimento nos mercados, a gente espera também o domingo também bastante movimentado. As pessoas começam a ir aos mercados, eles ficam cheios e na segunda-feira tem esse decreto de limitar a entrada das pessoas, ou seja, pode se formar uma fila do lado de fora. A preocupação é essa operação ser bem feita para evitar de que a fila, a aglomeração interna do supermercado vire uma aglomeração externa. Isso vai acontecer como? As pessoas vão esperar numa fila, vão ter que esperar a vez. Então, assim, a medida ela é bem intencionada, ela vem para ajudar, mas isso precisa ser organizado de uma maneira que não troque simplesmente a aglomeração de local. Deixa eu aproveitar que eu estou com o doutor Leonardo aqui. A gente ainda não tem uma data de quando isso vai acabar, não, né? Mas vai acabar, pelo amor de Deus. Qualquer um que saiba, fale quando isso vai acabar, ou é mentiroso ou é ingênuo. Não tem data. Vai acabar? Vai. Como? Quando a gente não sabe nem como. Se a gente vai acabar em vistas a uma nova normalidade ou pela extinção do vírus. Não tem como afirmar isso ainda não. Pois é, e com o médico geriatra, doutor Leonardo Goltara, e intensivista também, que está lá trabalhando nas UTIs. Esse contato, realmente agora é hora da gente usar as redes sociais para conversar. A gente tem opções aí pelo telefone para conseguir ver um neto, ver o bisneto. Não é hora de se encontrar pessoalmente, né? Não é hora de se encontrar pessoalmente e ainda bem que existe a tecnologia. Se a gente for retroceder aí a não muitos anos atrás, há 10, 15 anos atrás, a gente não conseguiria ter esse monte de videochamada, de tecnologia, de redes sociais, WhatsApp, FaceTime e outras. E hoje a gente tem, então vamos aproveitar e a gente vai dar esse passo adiante por necessidade. A gente talvez não fosse tão veloz se não fosse a pandemia, mas a pandemia está aí. E está todo mundo aprendendo a mexer. E a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Estão chegando algumas dúvidas dos nossos telespectadores. O Leandro Oliveira fala que é cobrador. E aí ele pergunta se pode dormir junto com a esposa, por ele estar na rua, estar saindo, estar trabalhando ali normalmente, ainda mais dentro do ônibus, né? Porque mesmo com máscara ele tem muito contato com as pessoas. O ideal, se a esposa dele está em casa e ele está trabalhando como cobrador, o ideal, se possível, é que vá dormir num cômodo separado, ou no clássico marido e mulher vai dormir no sofá. Mas se for impossível, paciência, chega em casa, tome um banho reforçado, tira a roupa, né? Descarta a roupa, já bota ela para lavar e vai usar o mesmo cômodo. Mas se houver a opção de dormir separado, é melhor. Giovânia Silva falando aqui, socorro, aqui em Vila Velha, em Terra Vermelha, tem muitas pessoas na rua. E a gente tem visto essa mudança no comportamento nas 2 primeiras semanas de isolamento social. As pessoas respeitaram mais, doutor Leonardo. Depois começaram a ir mais às ruas, a gente tem visto um grande movimento, né, pelas cidades. O isolamento social, tanto quanto mais ele funciona, que os casos não explodem de uma vez, mas passa a impressão que ele não está funcionando, que não era esse problema todo. Gente, se não explodiu de uma vez é porque está dando certo. E se está dando certo é para continuar. Não vamos ficar com essa falsa impressão de que não era, que era um alarmismo, que não era isso tudo, porque é assim. Então, insistir no que está dando certo e não desistir do que está dando certo. João Moreira aqui.